E aí eu trouxe para vocês uma passagem muito bonita de um livro de Helena Petrovna Blavatsky, a grande pensadora do século XIX, que ela tem um livro chamado Ocultismo Prático, onde ela fala daquele homem que busca o lado oculto de si mesmo, seu autoconhecimento profundo, o lado oculto da vida, o conhecimento profundo das leis da natureza, e procura se aperfeiçoar nessa busca. Então ela coloca uma série de procedimentos que ela aconselha para a vida de uma pessoa assim. E tem um momento onde ela fala o que fazer quando se desperta. Eu achei muito bonito. E imaginei que esse homem ali, olhando para aquela janela, estivesse fazendo alguma coisa parecida. Vamos ver o que Helena Blavatsky fala sobre isso? Sobre esse momento matinal de consagração? Vamos lá. Vejam só que interessante. Oração pela humanidade. Levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente, que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Ou seja, ela coloca uma maneira de despertar maravilhosa, né? Então muito parecida com o que ele faz. Levanta imediatamente, não fica na cama à toa e faz uma oração pela humanidade e para que você também possa crescer no dia atual. Para que a humanidade possa crescer, para que aqueles que buscam a verdade recebam um novo fôlego na sua trajetória e para que eu também me aperfeiçoe um pouco mais no dia de hoje. Uma pergunta que eu sempre coloco para os meus alunos, sempre gostei de colocar: exercícios de imaginação são uma coisa maravilhosa, gente, porque fazem com que a gente visualize situações que até então a gente não tinha parado para pensar. Os exercícios de imaginação são como uma vivência simulada. E eu sempre perguntei para eles imaginarem uma coisa bem bizarra, bem insólita. Imagina que exista realmente o gênio da lâmpada, aquele lá do filme do Aladim. E você encontra a lâmpada e tem direito a um único pedido, um só, não são três, é um só. Você pede alguma coisa do teu interesse pessoal ou você pede pela humanidade como um todo? É muito interessante que a gente pare para pensar o que seria a nossa resposta. A humanidade inteira sofrendo, um nível de ignorância terrível, o homem como o lobo do homem, como se diz filosoficamente, uma situação de carência extrema, e eu peço para fazer uma viagem para a Europa. Percebam que a tônica dos nossos maiores desejos dão muito bem a tônica do nosso nível de consciência. Pelo que eu pediria? Helena Blavatsky diz: todas as vezes que desperta, pede pela humanidade. Considera a humanidade como um problema teu. Pede por ela, para que as dores sejam amortecidas, para que a ignorância seja minorada, para que os homens sejam cada vez mais iluminados pela ideia do bem. Pede pela humanidade. Sinta-se responsável por ela. Deseje coisas para ela. Não fique apenas no plano pessoal, do irrelevante, quando você tem uma humanidade tão carente de tantas coisas. Né? Então eu gosto muito dessa passagem do ocultismo prático, porque nos mostra um amanhecer cerimonial. E esse homem, alguma coisa parecida com isso deveria estar se processando dentro dele. Porque ele se coloca numa posição de contemplação, e é interessante, porque ele não parece um homem de muitos pedidos. Ele parece mais um homem de gratidão, de contemplação. Ele não parece daqueles que aproveitam todas as oportunidades para mendigar favores pessoais. Então eu acredito que esse homem, se pedir alguma coisa, deveria ser pela humanidade. Consagração do dia. Então ele começa e faz a sua consagração. Existe uma coisa que é fundamental, é você aprender antes de qualquer coisa importante na sua vida. Consagrar aquilo a algo maior, tirar da banalidade, fazer com que aquilo tenha um caráter sagrado. Um trabalho que vou fazer, uma oportunidade de convivência com pessoas que normalmente existe algum atrito, algo que exija mais de você, consagre essa ação. Dedique, faça uma oferenda a algo maior do que você mesmo. Porque quando nós delimitamos e consagramos uma situação, somos dotados de uma energia 10 vezes maior. Imagina que você vai fazer um trabalho no qual você tem grande dificuldade. Antes de fazer, você pensa, sei lá, no seu pai, no seu avô, alguém que te inspirou muito e diz: eu faço em nome dele. Conta se a sua energia não vai ser 10 vezes maior nessa situação.
Se você não vai ter fôlego para fazer 10 vezes melhor nessa situação, com certeza. E a consagração do dia é também uma tradição muito antiga, que deveríamos começar os nossos dias com essa tônica. Então ele começa, como eu falei, ele não parece ser um homem de muitos pedidos ou desejos, só gratidão. E aí eu coloquei uma frase de Helena Blavatsky aqui, mais uma vez, que ela diz: deseja Deus e não algo que Ele possa lhe proporcionar. Ou seja, você podendo pedir a Deus ser a sua imagem e semelhança, você pede que Ele te dê um carro. Você podendo pedir estar mais próximo dEle, você pede às vezes uma coisa relevante que você pode perfeitamente conquistar por si próprio, se é necessário. Então deseja Deus ardentemente, ser cada vez mais a imagem e semelhança dele, estar cada vez mais próximo da ideia da unidade, que é o atributo por excelência de Deus, chegar um pouco mais perto dele. E esse homem tem um caráter muito apropriado para esse tipo de pedido. Parece muito com ele alguma coisa assim, né? Continuando, eu trouxe uma passagem que o diretor falou, que eu achei muito bonita, muito interessante. Não é realmente nova, Platão na República fala algo muito parecido, mas eu achei interessante a colocação dele, do Wim Wenders, que é o diretor alemão desse filme. Ele diz que fez esse personagem principal sonhando em ele ser um grande pacifista, o maior de todos os pacifistas que ele já viu no filme. Por quê? Porque é um homem plenamente feliz com a sua vida. E ele fala, esse hábito, esse vício que colocaram em nós, de sempre achar que temos que ter mais, muito mais, materialmente falando, muito mais em termos de reconhecimento do nosso nome, muito mais fama, muito mais valorização, faz que num determinado momento essa corrida desabalada para ter mais, mais e mais, faça com que, para você ter mais, alguém tenha que ter menos. E vai chegar um determinado momento que você vai confrontar uma pessoa que não vai querer entregar para que você tenha mais às custas dela. E aí você vai ter o conflito. E aí começa a guerra, e aí começa a disputa entre os seres humanos. Se todos estivessem felizes por terem aquilo que é necessário para uma vida digna, uma vida com o básico de conforto, com o básico de lazer, com tudo que o ser humano necessita, se não tivéssemos tanta necessidade do mundo inteiro nos reconhecer, se tivéssemos a capacidade de viver uma vida digna, se perdêssemos esse vício de eterno crescimento do ponto de vista material, talvez não tivéssemos tanto conflito. Porque os conflitos se produzem pela corrida desabalada de alguns por possuírem mais do que todo mundo. E daqui a pouco eles vão conflituar com alguém que não quer perder tanto assim. E daqui a pouco isso vai produzir uma guerra, um conflito violento, como tantos que temos na face da Terra hoje em dia. Conflitos de interesses. De alguém que quer poder mais do que todo mundo, quer ter mais do que todo mundo. Mas a sociedade insufla esse vício, não é? Você quer crescer. O que significa você quer crescer? Quer ganhar mais? Quer ser mais famoso? Quer ter mais reconhecimento? Isso significa crescer para o nosso plano atual. Se você não quer, você é um acomodado. Que vida! Eu quero crescer do ponto de vista do ser. Eu quero ser um ser humano muito melhor do que eu sou hoje. Desculpem aí, mas eu realmente quero. Quero empurrar as minhas trincheiras o mais próximo possível desse horizonte de possibilidades que eu tenho. Eu não me conformo em ser do tamanho que eu sou. Mas do ponto de vista das virtudes, dos valores, da sabedoria, não do ponto de vista de coisas materiais. Se você necessita de títulos ou de posses para se considerar grande, a grandeza é das coisas e não tua. Você é grande por quão humano você é. E isso sim, é justo que o ser humano busque sempre. Essa corrida que provocam em nós só provoca cada vez mais conflitos. Platão fala a mesma coisa na República. Ele delineia o que seria uma cidade perfeita, onde todos teriam todo o necessário para viverem felizes. Aí um jovem que está participando do diálogo, Glauco, vira para ele e fala: que felicidade é essa? Felicidade de porcos, viver com tão pouco desse jeito. Aí ele falou: você quer que as pessoas tenham um monte de coisas supérfluas? Quero. Tá bom, então a gente vai dar essas coisas supérfluas, mas a partir de agora teremos a guerra. A partir de agora teremos os conflitos. A partir desse momento.